A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Rede Atos. Eu já convido a você a compartilhar aí, chame seus amigos, a sua família para assistir mais uma ministração. Eu tenho certeza que o Senhor ele está falando com vocês nessas duas últimas lives que a gente já teve, mas essa outra agora, nós estamos falando de um tema muito importante, né, e muito atual sobre ansiedade. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai trazer nesta noite mais uma mensagem ao seu coração. Então já compartilha aí com seu amigo que precisa escutar essa mensagem, com a sua família. Amém? Eu queria agora que você se preparasse para que a gente pudesse orar nesse momento e entrar em contato com Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor se faça presente, Pai, neste local, que o Senhor venha alcançar a cada vida, Senhor Deus, que separou este momento para assistir, para se conectar contigo, Senhor Deus, para escutar uma palavra, Senhor. Ó Deus, que nesse momento, Pai, o Senhor venha visitar as famílias, Pai, que o Senhor venha curar os enfermos, Senhor Deus, que o Senhor venha trazer a solução para as nossas vidas, Pai, nestes momentos difíceis. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está conosco, mas eu quero, Pai, pedir para que o Senhor venha acalmar esses corações que estão aflitos, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, ministrar a cada um dos jovens, Pai, que eles venham te sentir a Tua presença, Pai. Renova-nos, Senhor Deus. Renova nossas esperanças, renova a nossa alegria, Senhor Deus. Esteja conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar e adorar ao Senhor. Vamos continuar mais uma vez adorando e declarando, exaltando o nome desse Deus que tem cuidado de nós, desse Deus que está conosco, que tem caminhado na nossa frente junto às nossas batalhas. Vamos lá, declare. Sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Vamos declarar pra sempre exaltado. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. De louvor, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Dos pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
momento, declare que você é livre. Declare que você é livre. O pecado não pode te prender. A ansiedade não pode te prender. Porque o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. O sangue de Jesus pode transformar tudo. O sangue de Jesus, ele pode mudar todas as coisas de lugar. Tudo aquilo que tem sido acabado, Deus pode ressuscitar. O sangue de Jesus tem poder. Declare: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. E não há nada que possa nos separar desse amor. Declare que você é livre. Declare que você é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Dos pecados que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor, declarando esse amor que nos tem alcançado dia após dia. É o amor de Deus. Não importa como nós estamos, como estamos vivendo, Deus, ele permanece nos amando. Deus permanece conosco. É esse ousado amor, é esse louco amor que tem nos alcançado. Declare. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Esse é o teu amor por nós, Jesus. Ele nos ama. Será que você pode declarar mais uma vez? Deus me ama. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele te ama.
esse é o nosso Deus. E nesse momento, vamos passar agora para essa palavra abençoada que será ministrada pela nossa líder Braiana. Que o Senhor venha tocar o seu coração, que o Senhor venha fazer algo diferente na sua vida, porque o nosso Deus, Ele tem essa especialidade. Ele faz tudo diferente, Ele faz tudo novo na nossa vida. Em nome de Jesus, fica com essa palavra aí abençoada. A paz do Senhor, Jovem Atos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live da Rede Jovem Atos. E hoje vamos finalizar a nossa série tratando sobre ansiedade. E eu convido você que ainda não assistiu a assistir as duas lives anteriores. A primeira live foi na segunda-feira com a nossa pastora Sandra e a segunda live foi na quarta-feira com a Mirlênia. Então, se você ainda não assistiu, assista e compartilhe com seus amigos. Hoje nós vamos finalizar tratando de uma questão: como lidar com a ansiedade? E se você está nos acompanhando por aqui, já curte, compartilha com seus amigos e não saia daí. Fique aí, permaneça, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós esta noite. A minha oração é que cada palavra que seja dita aqui fique em nossos corações, sabe? Crie raízes para que o Senhor possa fazer muito mais ainda sobre nossas vidas, para que venhamos praticar tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui nesta noite. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também fez vários planos para 2020. Talvez o seu plano foi casar esse ano, foi trocar de cidade, de país, continuar seus estudos, comprar um carro, viajar. Eu não sei o que você planejou, mas em Provérbios 16, versículo 1, diz que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Então, acalme seu coração, porque Deus permanece no controle de todas as coisas. O que aconteceu é que atualmente nós vivemos a pandemia do Covid-19 e que por conta dessa situação, muitos planos, projetos, metas foram interrompidos de certa forma. E nós temos a sensação de que o ano de 2020 já acabou, que não vai ter mais nada de diferente, de novo, de extraordinário, porque simplesmente todos os nossos projetos, metas e objetivos foram interrompidos. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, Ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Basta você crer, confiar no Senhor, porque Ele continua no controle de todas as coisas. E nós sabemos que essa condição, essa situação atual, ela propicia muito para que a ansiedade ela tome conta dos nossos corações. Talvez você passou algumas noites sem dormir, pensando se estaria empregado no outro dia, como ficaria o casamento que você planejou, ou como ficaria a sua mudança de casa, mudança de cidade, entre outras situações. E você talvez nem dormiu pensando nisso. A ansiedade toma conta e você só pensa naquilo, só pensa na sua situação atual. E aí vem a questão: como lidar com a ansiedade? A pastora Sandra bem disse na primeira live que o nosso objetivo aqui não é desmerecer nenhum conhecimento médico, nem negar a existência de ajuda profissional, mas unir tudo isso levando em consideração a palavra de Deus, o que Deus tem a dizer sobre este assunto. A Mirlene, na segunda live, ela já acrescentou com seu testemunho. Ela disse que quando as coisas não saíram conforme ela planejou, tudo aquilo gerou uma ansiedade no seu coração. E ela começou a procurar ajuda, procurou os seus pais, procurou o psicólogo, que foi quem diagnosticou a ansiedade que ela estava passando naquele momento. Mas, acima de tudo, ela tomou uma atitude. A Mirlene voltou aos caminhos do Senhor. E, a partir disso, hoje, atualmente, ela pode ajudar outras pessoas a enfrentarem a mesma situação que um dia ela enfrentou. E aí eu pergunto, será que você não se encontra nessa mesma condição? De que fez planos, projetos, e de uma hora para outra tudo isso foi interrompido, não aconteceu da maneira que você planejou. Talvez você se encontre na mesma situação. Eu te pergunto, qual é a atitude que você vai tomar hoje? O que você vai fazer diante de tudo isso? Nós precisamos entender que nossa vida ela é formada por três coisas:
corpo, alma e espírito. O corpo, que é aquela parte mais superficial, a alma, que é a parte mais profunda, e o espírito, que é o núcleo de todas as coisas. Então, não adianta você cuidar somente de uma parte. Você precisa cuidar de todas as partes, porque todas elas merecem o devido cuidado. Nós precisamos nos cuidar de forma integral. Corpo, alma e espírito. Nós precisamos nos conhecer. Esse período de isolamento social, ele nos favoreceu isso, nos deu tempo, que era o que a gente reclamava, nos deu tempo para que viéssemos a nos conhecer. Então, nós precisamos nos olhar com amor, com carinho, com paciência, para nos entendermos. Lá em Mateus, capítulo 22, do versículo 37 ao 39, diz da seguinte maneira. Jesus nos disse: para amar o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, sendo este o primeiro mandamento. E o segundo, olha só o que Jesus nos diz: amar o seu próximo como a si mesmo. Olha só, como você mesmo se ama. Por que eu estou dizendo assim? Porque o Senhor nos ama. Ele nos vê de uma forma. E às vezes nós não queremos nos ver dessa forma, como o Senhor nos vê. Por isso que nós precisamos levar a sério a maneira como nós conduzimos a nossa vida. Pensa aí. Pensa comigo. Adão e Eva, eles viviam ansiosos? Será que todo tempo eles estavam pensando da maneira como eles estavam vivendo naquela situação ou não? Qual era a atitude de Adão e Eva antes da queda? A atitude deles era descansar em Deus, confiar em Deus. Porém, com o pecado, nós tivemos uma desconexão com o nosso Pai e passamos a ser afetados por tudo, inclusive pela ansiedade. E eu quero tratar com vocês aqui com base num artigo intitulado O Cristão em Ansiedade, escrito por psicólogos cristãos do Serviço de Apoio às Situações Especiais, o SAS. São pessoas, psicólogos profissionais, que ajudam outras pessoas cristãs a passar por essas situações, tendo um olhar mais profissional para isso. E a primeira pergunta que eu faço para começarmos a nossa conversa de hoje é: o cristão possui ansiedade? O que você acha? O cristão, nós, possuímos ansiedade? A ansiedade, ela é uma reação emocional do nosso corpo, é natural, acontece com qualquer ser humano, inclusive com o cristão. Então, é importante entender que a ansiedade, ela é uma reação normal de qualquer ser humano em situações que provoquem medo, dúvida ou expectativa. Então, às vezes nós pensamos assim, mas eu não posso ter ansiedade? Calma, a Bíblia trata a ansiedade de duas formas. Aquela ansiedade de forma salutar, ou seja, que ela pode ali acontecer em situações normais, e aquela ansiedade excessiva, que é a qual nós vamos trabalhar mais lá na frente. Aquela que passa de todos os controles, aquela que você não consegue ter o seu domínio próprio. Você não consegue se dominar. Você só quer colocar todas essas energias focadas naquela preocupação. Mas outra pergunta que eu quero tratar com você é: quando perceber se meu nível de ansiedade está adequado ou não? Você sabe me dizer quando está adequado ou não o nosso nível de ansiedade? O terapeuta cristão, pastor, psicólogo Gary, no livro Aconselhamento Cristão, edição século XXI, ele faz uma distinção entre ansiedade normal e a ansiedade aguda ou neurótica. Ele diz que a ansiedade normal é uma reação natural diante dos perigos e ameaças, controlada ou diminuída quando as circunstâncias exteriores se modificam. Ou seja, quando passamos por algum desafio das nossas vidas. E aí, é claro, você sente um frio na barriga, você sente uma ansiedade, pode-se dizer, normal, como ele mesmo trata aqui. E aquela ansiedade aguda ou neurótica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero e medo, mesmo quando o perigo é inexistente. Ou seja, quando não está acontecendo, mas aquilo ali já tomou conta de você e até mesmo te imobiliza, te paralisa a viver o que Deus tem para você. Por exemplo, é normal ficar com aquele frio na barriga quando vai nascer o filho, quando você vai casar, quando você vai fazer um aniversário, quando você vai passar por uma cirurgia, quando você vai olhar naquela lista lá e ver se seu nome saiu na lista de aprovados, de vestibular, de concurso. Enfim, até mesmo quando alguém diz assim, vou te falar uma coisa, eu preciso te falar alguma coisa, mas amanhã eu te falo. Ai, gente,
que amanhã? Fala logo agora, conte logo agora. Eu fico estressada quando alguém diz isso para mim. Por quê? Porque gera uma expectativa no meu coração do que aquela pessoa quer me dizer. Então, isso aí é um exemplo normal das nossas vidas como seres humanos. Porém, eu vou citar para você um exemplo que o próprio autor cita, que é sobre entrevistas de emprego. Na nossa primeira entrevista de emprego, é normal que a gente sinta uma certa sensação de desconforto, até porque vamos passar por uma avaliação, por uma observação. Então, sentir frio na barriga? Ok, né? Perder uma noite de sono na noite anterior à entrevista? Ok também. Mas, se eu tenho em todas as entrevistas de emprego uma série de sintomas que me impedem até de sair de casa, aí a minha reação já não é mais proporcional ao evento que eu estou passando, ao que é o evento que está se apresentando. É um sinal de que eu preciso de ajuda, buscar uma ajuda profissional para aprender a lidar com essa situação. Então, a ansiedade ela funciona como um sinal de alerta para o nosso corpo, porque está preparando a pessoa para um desafio. Até aí, você é um ser humano que precisa lidar com suas expectativas. Sim, claro. Porém, quando a ansiedade se torna uma preocupação excessiva, que você não consegue controlar, que causa sofrimentos, que interferem na sua qualidade de vida, no seu bem-estar na comunidade, no seu bem-estar social, no seu bem-estar profissional e espiritual, é necessário que a gente diga, opa, algo não está bem, eu preciso de ajuda. Ou que você vê outra pessoa passando por isso e você diga, opa, fulano não está bem, ele precisa de ajuda, eu preciso ter esse olhar pelo próximo também. Então, essa live aqui não é só para você que passa por isso, é para você também que quer ajudar outras pessoas a passarem por essa situação e ajudarem a controlarem o seu nível de ansiedade. Outra pergunta que nós vamos conversar hoje, nessa noite, é: devo ficar atento ao que desencadeia ansiedade em mim? Eu devo ficar atento a esses fatores que podem me levar a ter ansiedade? Claro que sim. Por quê? Porque ter a clareza dos fatores que me levam a chegar a esse estado é essencial para nos protegermos e administrarmos a situação. No livro Aconselhamento Cristão, edição século XXI, Gary cita algumas causas, como ameaça, conflito, medo, necessidades não satisfeitas. Eu quero conversar com vocês cada uma delas. Pode ser que você se encaixe em um desses perfis e até mesmo isso sirva para você, talvez, buscar uma ajuda, buscar conversar com alguém, buscar entender o que está acontecendo nesse momento. Às vezes, uma das causas é a ameaça. Nos sentimos ameaçados por um perigo, como crime, guerra, fazer uma prova, ou até mesmo ir ao dentista. Sério, eu, por exemplo, quando começo a ouvir, gente, aquele barulho do dentista, meu coração acelera, eu fico sem ar, eu quero sair já de lá do consultório, eu já não quero mais ir ao dentista. Então, assim, eu fico desesperada, só porque eu ouvi o som do barulhinho lá do dentista. Mas, por quê? Porque o meu corpo está sentindo uma ameaça, né? A causa de eu ter essa série de sintomas é porque eu estou me sentindo ameaçada de um determinado perigo. É um perigo realmente? Não, porque eu estou indo cuidar da minha saúde. Mas é nisso que nós temos que prestar atenção. O que desencadeia a ansiedade? O que está ali causando? Quais são os fatores que estão proporcionando isso? O outro fator, também contido em ameaça, é a perda da autoestima. Por quê? Porque podemos nos sentir ameaçados quando alguém, alguma coisa, ameaça a nossa autoimagem. E aí o que acontece? Muitas pessoas, por isso, não fazem provas, não aceitam promoções, paralisam suas vidas por simplesmente ter medo de fracassar. A opinião alheia, ela favorece a causa da ansiedade. Você se preocupa tanto com a sua imagem que qualquer coisa, qualquer pessoa que possa atingir isso, te gera uma série de sintomas e te paralisa muitas das vezes. Outra causa é a separação de outras pessoas. Muitas pessoas, elas geram ansiedade, isso causa ansiedade nelas, o simples fato de separação. Ou seja, por um ente querido que já se foi, por mudanças, por divórcios ou até mesmo término de relacionamento. Então, tudo isso vai gerar uma série de sintomas em que a pessoa pode se encontrar num estado de ansiedade.
Outra coisa é a nossa crise em nosso sistema de valores. Quando não conseguimos atingir aquele padrão que somos cobrados. Quantas vezes você se colocou nessa situação, né? Você talvez é filho de alguém importante ou algo do tipo, ou você possui uma carga de pessoas querendo que você seja de determinada forma e você não consegue lidar com aquele padrão. E tudo isso gera o que em você? Vários sintomas que você não consegue administrar, que você precisa de ajuda. Então, esses tipos de ameaça, eles são também uma causa de ansiedade. Outra causa de ansiedade é o conflito. Isso mesmo, quando 2 ou mais fatores exercem pressão sobre a determinada pessoa. Alguns estudiosos falam 2 tendências que podem se destacar, que é a aproximação ou fuga. A aproximação é quando a tendência é fazer algo ou mover-se em direção ao que gerará prazer, satisfação. Já a fuga é quando eu vou, literalmente, embora daquilo que possa não ser tão satisfatório ou agradável. Eu crio uma certa resistência naquela situação. Exemplo, você tem 2 convites para aquele mesmo dia, são 2 pessoas importantes e você precisa tomar uma atitude. Para qual lugar eu vou? Até isso pode gerar uma certa ansiedade na gente, vários sintomas podem ocasionar naquele momento. Por quê? Porque você vai precisar tomar uma decisão. Existe um conflito ali estabelecido. Outro exemplo é você ter 2 ofertas de emprego, ou até mesmo uma promoção. Você, só de pensar que tem 2 escolhas, que você precisa tomar uma escolha, você já fica ansioso, você já fica nervoso, você já quer tomar, você já quer saber, ou até mesmo você recebe uma promoção, mas aí você vai passar por um treinamento. Nossa, aí dá um desespero, você não quer mais aceitar a promoção, você já quer resistir àquilo que às vezes Deus está colocando em nossas vidas, mas nós não temos, nós temos medo de fracassar, nós temos medo do que vai acontecer, nós temos medo, e esse medo nos paralisa para vivermos até mesmo o que Deus colocou nas nossas vidas. Então, nós temos que ter muita atenção. Outro exemplo que ele coloca é passar por uma doença dolorosa, em que nós precisamos tomar uma atitude, arriscar uma cirurgia, continuar os medicamentos. O que eu vou fazer? O que vai acontecer se eu tomar este caminho? O que vai acontecer se eu tomar um outro caminho? Tudo isso gera uma ansiedade nos nossos corações, de forma incontrolável. E aí você vai perceber se é controlável ou incontrolável. Como que eu vou lidar? Por isso que o autor ele coloca várias causas para você prestar atenção e ver onde eu encaixo. Será que eu consigo controlar em determinada situação, determinada causa? Outra causa aqui é o medo. Cada um tem sua lista de temores. Tenho certeza que você também tem a sua lista. Não tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo. E tem pessoas que têm medo de várias coisas. Tem pessoas que têm medo de fracasso. Tem pessoas que têm medo do futuro. Tem pessoas que têm medo de guerra, de rejeição, de se sentirem rejeitadas em determinado lugar. Tem pessoas que têm medo de intimidade, de sucesso. Você tem medo de sucesso, de dar certo, de assumir responsabilidades, das doenças, da morte, de mudanças. Tem pessoas que têm vários tipos de medo. E esse medo, às vezes, paralisa a pessoa. Paralisa de viver o que Deus tem para ela também. Tem pessoas também que têm os seus medos baseados em crenças irracionais. Por exemplo, ela pensa assim, com certeza não vai dar certo. Com certeza não se pode fazer nada para a minha situação mudar. Não consigo falar em público. É necessário observar isso, essas crenças irracionais, e derrubá-las, para que possamos dar continuidade às nossas vidas. Outras pessoas se prendem ao não conseguir falar em público, ter este impedimento que ela mesma colocou na mente dela. Ela mesma colocou essa resistência, a fuga de não viver aquilo que ela poderia viver. Outra situação, outra causa, são necessidades não satisfeitas. Quando você foca nisso aqui, que eu vou falar, na segurança, em ter uma estabilidade econômica e emocional. Lembra que a Mirlane falou no testemunho dela que quando ela fez todo o trajeto dela, e o trajeto dela não saiu como ela planejou, isso tudo ocasionou que a série de sintomas que ela passou. Então, às vezes, nós planejamos alguma coisa de seguro, de estabilidade econômica, de estabilidade social, isso é interrompido, rompido de certa forma. Isso gera o quê? Uma necessidade não satisfeita e causa ansiedade. Significado, você ter necessidade de ter valor, de
fazer a diferença. Às vezes nós temos muito isso na igreja. Vamos fazer a diferença, vamos fazer algo diferente. E quando chega na hora, você não faz nada. E aí, isso gera o quê? Ansiedade no seu coração. Por quê? Foi uma necessidade não satisfeita. Outras situações, autorrealização. É a necessidade de atingir seus objetivos que tragam a sensação de realização. Quando eu não consigo atingir isso, e aí eu estou diante dessa situação, eu me sinto o quê? Isso tudo ocasiona ansiedade no meu coração. Outra coisa, individualidade, a necessidade de perceber a própria identidade, de se autoconhecer, de parar um tempo com você mesmo. Hoje nós vivemos nesse período, principalmente nós jovens, adolescentes, em que estamos muito tempo em casa. E acaba que a única companhia que você tem é você mesmo. E tem gente, eu vejo várias publicações dizendo, eu não aguento mais eu mesmo. Você não consegue lidar com você mesmo. E isso tudo gera o quê? Ansiedade. Eu não quero mais ficar sozinho, eu não quero, eu preciso de companhia, eu preciso estar reunido. Às vezes, pelo simples fato de não conseguir lidar com você mesmo. Outras necessidades fisiológicas, como sexo, outras pessoas não têm isso satisfeito, e isso causa também ansiedade. Mesmo que essas questões fossem respondidas, será que a ansiedade ainda existiria? Sim ou não? Provavelmente sim, porque existem questões que vão além dessa vida. Existem questões existenciais. Para onde eu vou, de onde eu vim, o que vai acontecer depois que eu morrer, qual é o propósito da vida. Isso tudo produz também o quê? Ansiedade. Então, precisamos. Às vezes, não é com o que Deus promete para a gente. Quando vai acontecer, Deus? Com quem vai acontecer? Por que vai acontecer? Tudo isso é que vai poder, talvez, ocasionar a ansiedade nos nossos corações. Criar expectativas é ótimo, é maravilhoso. Mas quando isso se transforma a ponto de acharmos que estamos no controle de tudo, é maléfico. Por quê? Porque você vai perceber que não está no controle. Você vai perceber que nada saiu conforme você planejou. Então, aquela expectativa se torna em uma preocupação sem controle. E aí eu quero deixar para vocês 1 João, no capítulo 4, versículo 18, que diz o quê? No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Nós, quando estamos dentro desse amor, perfeito amor em Cristo, nós podemos sim vencer tudo isso em Cristo Jesus. O perfeito amor. Outra pergunta quais os sintomas que podem ser indicativos de um quadro de ansiedade? É claro que são vários sintomas, é uma lista enorme, mas eu vou colocar alguns aqui para você talvez verificar se não tem algum tipo de sintoma descrito aqui. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, a todo momento, sem ter situação nenhuma que ocasione isso. Deixa bem claro. Cansaço fácil. Dificuldade de concentrar-se. Você não consegue parar e focar só naquilo ali. Você tem dificuldade. Outra, sentir um branco na mente, esquecer das coisas rapidamente. Você estudou para aquela prova, mas a tua ansiedade fez você esquecer tudo. E aí você acaba ficando ansioso. Por quê? Porque você não responde nada. Você não soube controlar isso. Outra situação, irritabilidade. A pessoa ansiosa, ela é irritada. Ela é irritada por quê? Porque todo o tempo ela está com nervos à flor da pele. Todo o tempo ela está pensando naquilo. Então, quando as pessoas falam com ela, até a voz das pessoas irritam, porque ela está totalmente fora do controle. Pavio curto. Às vezes você faz uma pergunta e para você é simples, mas para a pessoa que está passando por um quadro de ansiedade, é horrível. Ela simplesmente vai te responder de forma grossa. Às vezes não é porque ela é grossa, às vezes é porque ela está nesse quadro. Nós precisamos verificar essa nossa situação. Será que realmente eu estou assim? E o que as pessoas... Por que eu vou descontar nas pessoas o que eu estou passando? Se eu preciso também olhar para mim, ou você mesmo olhar para outra pessoa e dizer, esse fulano está estranho. Vamos ver, vamos buscar ajuda, converse com outra pessoa. Verifique se ela não se encontra também nesse quadro. Dificuldade de relaxar. Por mais que pareça fácil dormir,
para uma pessoa ansiosa, dormir é um sacrifício, porque simplesmente o seu corpo não para, a sua mente não para. Todo o tempo ela está pensando, todo o tempo ali, ela não consegue dormir. Mesmo que ela durma, pela madrugada ela vai acordar, despertar, acorda, dorme, porque ela tem dificuldade de relaxar, de dormir. E outra situação, alteração do sono, né? Dificuldade de pegar e mantê-lo até o final. E aí, você, observando tudo que eu falei aqui, isso são apenas alguns sintomas. Mas, porque são vários sintomas. Mas será que eu me enquadro em algum deles? Será que eu estou passando por essa situação? Ou será que eu observo em outra pessoa esses sintomas? Será que eu posso também oferecer uma ajuda, conversar, indicar uma pessoa com que ela possa se acompanhar profissionalmente? Quando procurar ajuda profissional? A avaliação profissional ela deve ser sempre considerada, principalmente quando o quadro de ansiedade, a preocupação, ela vai para fora do controle, ou seja, ela vai para além do esperado para a situação propriamente dita. Desencadeia sentimentos de desconforto e dificultando até mesmo inviabilizando atividades usuais, como trabalhar, comer, estar em família, estar em uma rede, estar em uma célula. Por mais simples que pareçam as atividades, ela está totalmente fora daquilo ali. Ela está sentindo todos esses sintomas que eu descrevi. Ela está passando por uma ansiedade de forma, como o próprio Gary coloca, neurótica. E aí, nós precisamos observar e procurar uma ajuda profissional para isso. Eu quero ler com você o que Jesus disse em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao 34, sobre as preocupações da vida. No versículo 25, Jesus diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Olha a pergunta que Jesus faz para mim e para você essa noite. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? O que Jesus está querendo dizer? Se você não estiver vivo, não vai adiantar nada. Por quê? A roupa vai ficar, a comida vai ficar. Mas se você não estiver vivo, como que você vai fazer as coisas? Por isso a vida ela é muito mais importante do que qualquer necessidade que nós possamos passar. Porque é através da vida que nós podemos ir em busca dos nossos sonhos, das nossas metas, enfim, viver. E aí, em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, diz que enquanto há vida, há esperança. Então, meus irmãos, há esperança para você. Há esperança para o seu futuro, porque simplesmente você está vivo. E se há vida, há esperança. Em Mateus, no capítulo 6, ele vai continuar falando do versículo 26 da seguinte forma: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus está nos dizendo que o Pai cuida das aves, que Ele as alimenta, que Ele as cuida, de tudo o que elas necessitam, Ele provê. E observe que ele diz que elas não semeiam, elas não armazenam, elas não fazem nada. Elas fazem apenas uma coisa. O que a ave faz? Ela voa. Esse é o propósito da ave, voar. Então, o que ela faz? Ela cumpre o seu propósito para a glória de Deus. Será que estamos vivendo mais preocupados nas necessidades desse mundo ou estamos vivendo o propósito de Deus nas nossas vidas? O que realmente tem nos movido? E olha só o que ele diz: o Pai Celestial as alimenta. O Pai, se o Pai alimenta as aves, providencia tudo o que elas precisam para elas cumprirem o seu propósito, Jesus está dizendo assim: não tem vocês mais valor do que elas? Ele continua, o capítulo 6, versículo 27, dizendo assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E aí a gente vai pensar assim, pensa na palavra preocupar. Preocupar. Ou seja, você está se
ocupando. Você está se ocupando antecipadamente, gastando energia em coisas que nem aconteceram ainda. E aí você já está perguntando, como será? Como vai ser? Com quem vai ser? E ele diz assim, e a pergunta que ele faz é, gastar energia, ocupando sua mente, antes de vai te acrescentar mais uma hora na sua vida? Eu acredito que assim como a minha resposta para a sua também seja não. Não vai adiantar, Braiana, eu ficar pensando. Não vai adiantar eu ficar me preocupando. Jesus está dizendo assim, vai acrescentar uma hora a mais na sua vida? Continuando, capítulo 6, ele diz assim, porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Mais uma vez, Jesus chama aqui para a criação. Olha o que ele diz. Ele falou sobre as aves, falou que ele providencia tudo para que elas vivam o seu propósito. E da mesma forma, a gente observa o lírio do campo. Mais uma vez, nós vemos que o lírio não existe para a sua necessidade, mas para a glória de Deus, assim como a ave. E olha só, ele até compara com Salomão. E quem foi Salomão? Salomão foi rei de Israel, filho de Davi. E olha só, o rei mais sábio construiu o primeiro templo de Jerusalém. Na época de Salomão, Israel viveu uma época de grande prosperidade e paz. Porém, Jesus diz assim, nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como lírio do campo. Olha o cuidado de Deus pela sua criação. Olha o cuidado e o amor de Deus pelas aves, pelos lírios. E aí eu pergunto, e ainda mais por nós, que somos seus filhos? Ele continua assim no capítulo 6. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Ou seja, Jesus está realmente interrogando se a comida e a roupa são mais importantes do que a sua vida. Jesus está praticamente bradando o que diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de nós. Se Deus cuida das aves, se Deus cuida das plantas, se Deus cuida de toda a sua criação, imagina de nós. Imagina o cuidado que Deus tem por mim e por você. E ele continua dizendo assim no capítulo 6, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam delas. Jesus aqui, ele lança uma palavra fundamental para nossas vidas, sobre a nossa identidade. Ele diz assim, somos filhos. O Pai Celestial, ele vai providenciar para você, o seu pai. E quando nós temos identidade de filho, é muito diferente. Por quê? Porque você sabe que seu pai vai te prover todas as coisas. É muito difícil quando a gente não tem... eu sempre tive muita dificuldade de ter essa identidade de pai. Porque a minha identidade do pai, ela tinha sido totalmente roubada, desconfigurada, do modo como Deus fez. Talvez você esteja me olhando e não tenha uma identidade de pai, não tenha uma referência, dizer assim, pô, se Deus vai cuidar igual como meu pai cuida de mim, tá difícil, Braiana. Mas entenda que Deus, ele está no controle, que Deus formou você, que Deus que proporcionou a vida que você tem hoje. Ah, mas não é a vida que eu sonhei, mas entenda, Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o nosso pai, irmãos. Deus cuida da gente com amor incondicional. O fato de você estar vivo hoje já é misericórdia de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus fala que por causa disso nós não somos consumidos por conta das misericórdias do Senhor. Isso já é um cuidado de um pai. Talvez não seja o mesmo cuidado do seu pai físico aqui na terra, mas Deus tem provido todas as coisas na sua vida. E ele diz assim, os pagãos eram povos que não tinham o Deus de Israel como seu Deus. O que eles faziam, então? Eles andavam preocupados com as necessidades
desta terra. Mas ele diz assim, Jesus, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E vocês não precisam ficar preocupados. Por isso que nós não precisamos gastar nossa energia pensando o que vai acontecer, porque Deus está no controle. E se Deus está no controle, Ele sabe do que nós necessitamos. Acredite que Deus é o seu Pai. Acredite que Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele cuida de você. Olha só, porque o nosso Pai nos ama, Ele cuida de cada um de nós. É o amor de Deus em Cristo Jesus por cada um de nós. Mas eu não faço nada para merecer, mas Ele nos ama a si mesmo. É um amor incondicional. É um amor que não precisa eu fazer algo para Ele me amar. Porque antes de Ele me amar, antes de eu amá-lo, Ele já me amava. E em Efésios, capítulo 3, 20, diz assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é poderoso para suprir as necessidades das nossas vidas. No capítulo 6, ele continua dizendo assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quais são as coisas? As roupas, as comidas, tudo isso vai ser acrescentado. Jesus deixa claro o que realmente é necessário. O reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus, ela está em João 3,16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a coisa fundamental para nossas vidas, vida eterna. E isso que ele coloca aqui, ó, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, porque essas outras coisas que eu sei que vocês precisam, elas vão ser acrescentadas. E ele diz assim, mas o que eu preciso então? O que é necessário para a minha vida, para eu não me preocupar mais, de forma excessiva, de forma que eu gaste todas as minhas energias pensando no amanhã, pensando naquilo ali. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Lembra da Mirlene, do testemunho da Mirlene? Tudo mudou na vida dela quando ela decidiu colocar Deus em primeiro lugar. Ela só pôde contar o testemunho porque ela tomou uma atitude na vida dela, porque ela decidiu ter o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Esse versículo, por exemplo, ele tem guiado a minha vida desde quando me converti. Eu posso dizer com todas as letras que desde o momento que eu busquei a Deus, em primeiro lugar, muitas coisas foram acrescentadas na minha vida. Muitas situações emocionais, sentimentais. As minhas áreas foram todas transformadas e restauradas. Por conta de mim? Não, por conta do que Deus fez na minha vida, por conta de ter entregue a minha vida a Deus, de todo o coração, de toda a alma, mesmo com todas as dificuldades, mesmo passando às vezes por crises existenciais, mesmo passando por incredulidade, mas permanecendo em Deus, porque Deus provê. Lembra do versículo anterior? O Pai Celestial sabe do que vocês precisam, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, viva cada dia. Viva cada dia confiando no Senhor. Não precisa você se preocupar com o outro dia. Por quê? O que o versículo diz? Basta a cada dia o seu próprio mal. Não fique se ocupando antecipadamente com as outras situações do que vai acontecer. Pois cada dia ele vai ter uma situação diferente para você resolver. Muitas pessoas dizem, né? Você vai ter um leão para matar todos os dias. Se você vai preocupar com o leão de amanhã, você vai ter 2 leões. Então, se preocupe com o leão de hoje. Viva o dia de hoje. Confie no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe das nossas condições e Ele tem cuidado de nós. Então, não precisamos aqui, nesse momento, a Bíblia trata dessa preocupação excessiva. Não é uma preocupação assim normal do ser humano, é uma preocupação excessiva, de modo que eu transfira todas as minhas energias ao que eu penso e não ao que eu faço. Então, eu preciso colocar as minhas energias em atitudes, em fazer o que eu devo fazer, e não em pensamentos, porque eu fico pensando e não faço nada no final, né? Vocês já ficaram assim, pensaram, aí no final você não fez nada? Acontece. Por quê? Por conta da ansiedade. Porque você depositou todas as suas energias
naquilo que você pensou, somente. Enfim, como vou lidar com a ansiedade, Braiana? Dando o controle para Deus, confiando que Ele pode fazer muito mais por sua vida. Lembra do versículo? Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Outra pergunta para que possamos caminhar para o fim dessa live é assim: como posso fazer para me proteger? Como posso fazer para proteger a minha mente da ansiedade? Todo ser humano ele é suscetível a passar por um quadro de ansiedade, né? De ansiedade de um quadro ansioso, principalmente na sociedade que nós vivemos atualmente, em que tudo é imediato, tudo é para agora, e a sociedade ela vive nessa forma, nesse clima de insegurança, de incerteza, de dúvida. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo aqui, elas estão em dúvida do que vai acontecer, o que vai acontecer após a pandemia? Como que a gente vai retornar para as aulas? Como eu vou retornar para o trabalho? Será que eu vou retornar para o trabalho? Talvez isso tenha passado nas nossas mentes atualmente. O primeiro passo para nos protegermos da ansiedade é crer naquele que nos supre todas as coisas, aquele que tem cuidado de nós. Entregar nossa vida, o controle de tudo, para Ele. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é fazer uma autoavaliação. É você olhar para você mesmo e verificar quais são as causas que me deixam, ou que me levam a ter um quadro de ansiedade. O que me deixa assim? O que eu preciso fazer? Quais são as causas disso tudo? E, a partir disso, nós olharmos e buscarmos soluções. Às vezes você pode estar me olhando assim, mas, Braiana, eu nem consigo pensar. A ansiedade é tanto, toma conta de mim que eu não consigo pensar. Mas uma ajuda profissional vai te levar a isso. Vai levar você a trazer para a sua vida as causas que proporcionam esse quadro. É necessário que a gente faça essa autoavaliação. Não é fácil, eu sei, não é fácil, mas é necessário fazermos isso. Lá em Salmo 139, no verso 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê em mim se há alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ou seja, aqui ele está propondo uma autoavaliação. Verificar o que tem dentro do meu coração, Deus. O que há dentro de mim. É da mesma forma. Quais são os fatores que me levam a ter esse quadro? Por que eu fico de maneira descontrolada? O que gera tudo isso? O terceiro passo é não fique sozinho. Nós jovens temos a mania de passar por essas situações e ficarmos sozinhos. Ficar isolados dos nossos pensamentos, do nosso mundo. Parece que ninguém passa por isso. Ninguém nunca enfrentou, só você consegue enfrentar. Mas não é assim. Nós precisamos buscar ajuda. Nós precisamos conversar com as outras pessoas. É necessário que a gente cultive bons relacionamentos e saudáveis também. Desenvolver relacionamentos afetivos não é somente estar em um grupo de pessoas. Não, é você sentar com pessoas confiáveis e abrir seu coração a elas, abrir o que está passando na sua vida e assim compartilhar e receber ajuda e orientação. Procure conversar então com pessoas maduras, pessoas firmes na fé, né, com seus pais, com os seus líderes, com pessoas que podem te orientar. Às vezes a gente pensa, mas meu pai não me entende. Ou até mesmo seu pai, sua mãe fala, você é fraco, você não consegue passar por isso, isso não é nada, e não sei o quê. Mas você pode também conversar com outras pessoas que te ajudem a passar por isso. E vocês, pais, precisam ter também essa sensibilidade de olhar para os seus filhos e não achar que tudo é frescura, porque às vezes não é. Às vezes, precisamos ter um coração sensível para as outras pessoas também. Talvez você não passe por algumas situações, mas estamos numa época em que tudo vira uma coisinha pequena, vira uma coisa enorme. Nós precisamos ter a sensibilidade também. Nós, como filhos, para os nossos pais também, né, que às vezes tem a situação de que os pais estão passando por um quadro desse. E, às vezes, os filhos estão passando, principalmente quando você é submetido a provas vestibulares, entre outras situações, até mesmo casar, naquela pressão, tu vai casar, isso tudo vai gerando também ansiedade, causando no coração. Então, é necessário que a gente seja sensível às outras pessoas, observar se realmente aquela pessoa precisa de ajuda e ajudá-la. Eu quero deixar bem claro que
As amizades, os meios virtuais, eles não substituem de forma nenhuma as nossas amizades pessoais, o nosso corpo a corpo. Você conhecer a outra pessoa com quem você está falando as suas dificuldades, os seus problemas, as suas ansiedades. Você precisa procurar pessoas maduras, pessoas que realmente te considerem, que te amem de verdade. Uma das pessoas com quem você mais pode se abrir é com seus pais, com seus familiares, com pessoas que estão próximas de você e conhecem você. Seus líderes de célula, seus pastores, pessoas que estejam ali disponíveis para te ajudar. Ok? Então, o ansioso, geralmente, ele fica mergulhado nos seus pensamentos, no que está passando, e se isola naquilo ali. E naquilo ali de se isolar, ele está apenas afundando, deixando a oportunidade de vida passar, deixando tudo passar, ficando somente naquele pensamento de ansiedade, daquele quadro, sem buscar ajuda, apenas deixando de viver o que Deus proporcionou para ele de vida. O quarto passo para nos protegermos da ansiedade é ter hábitos saudáveis, cultivar hábitos saudáveis. Você cultiva da seguinte forma, evitando álcool, evitando drogas, tudo aquilo que possa trazer malefícios para o seu corpo. Mexendo o seu corpo, né, fazendo exercícios físicos. Ah, mas eu sou sedentário. Tenta, irmão, vai ficar aqui rodando na sua rua, veste uma roupa, se anima, chama alguém e vai, mexe, dança, faz alguma coisa, faça exercícios. Isso faz bem para o corpo, é saudável. E isso também faz com que você diminua toda aquela energia que você estava todo focando na sua mente. Aí você joga tudo para o seu corpo. Dance, faça exercícios físicos, mova-se. Isso proporciona para você hábitos saudáveis, uma vida saudável. Busque gerenciar o estresse. Não vamos ficar estressados? Vamos sempre ficar estressados por conta da vida. Mas você precisa gerenciar isso, de forma que você não vá descontando nas outras pessoas as suas insatisfações. Às vezes nós estamos estressados, um outro fala com a gente e ele nem tem nada a ver com isso. Mas nosso pensamento aqui está tudo acumulado. O estresse está tudo aqui na nossa mente. A gente vai lá e desconta na outra pessoa. Desconta naquele que veio só perguntar alguma coisinha básica para a gente. Estabeleça metas, objetivos. Ah, mas eu sou procrastinadora. Nós temos um problema, então, aqui, porque eu também sou. E a forma como eu tenho lidado com a procrastinação é me disciplinando a ter objetivos, a ter metas. Faz um quadro aí perto do seu quarto, coloca o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no mês todinho. Coloca metas para você mesmo no mês. Nesse mês eu quero ler um livro da Bíblia, quero ler 2 livros de qualquer outro assunto, eu quero treinar redação para o Enem, eu quero estudar música, eu quero aprender violão. Faça uma meta para você, para aquele mês, para que você venha também atingir, a movimentar a sua energia para outras atividades. Volte a sonhar. Às vezes, por conta dessa situação, desse quadro ansioso, parece que nada mais vai acontecer. Tudo está se afundando ali. Tua vida não tem mais jeito, teus sonhos, metas, tudo que você planejou parece que foi por água abaixo, mas é necessário que a gente volte a sonhar. É necessário que a gente volte a planejar para nossas vidas. Porque lembra do versículo? Enquanto a vida, há esperança. Há esperança para mim e para você. Então, volte a sonhar. Gaste a energia que estaria usando para ficar pensando e se ocupando antecipadamente para colocar em prática tudo o que você planejou. Quero relembrar também o versículo que a pastora Sandra e a Mirlene utilizaram nas suas lives, que é em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 9, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam
receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. O que nós aprendemos aqui com esses versículos durante esses dias aqui na semana falando sobre este tema, sobre ansiedade? Nós aprendemos nesses versículos 3 pontos fundamentais para nossas vidas. O primeiro é, ore. Coloque para Deus tudo aquilo que você precisa. Coloque tudo isso em oração. Converse com Deus. O segundo ponto é, agradeça todas as coisas que Deus já fez por você. Coloque isso, lembre-se disso, lembre-se do que Deus já proporcionou para a sua vida, inclusive o ar que você está respirando neste momento. E seja grato por isso. Ocupe somente com o que é bom. Faça coisas que tragam para você benefícios e não malefícios. Como nós já vimos aqui, faça atividades, entre outras coisas. O que determina a paz no barco não é a ausência de tempestade, mas quem está no barco. Quem está no seu barco? Jesus. Jesus está no seu barco. Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que somente Ele nos concede. No entanto, Ele afirmou também que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, eu espero que, de coração, vocês tenham sido edificados com essa série sobre ansiedade, por cada ministração, por cada pessoa que trouxe um pouquinho e colaborou aqui conosco, para que pudéssemos entender sobre esse assunto e pudéssemos também ter uma atitude diante deles. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou. Você que deixou seu comentário, que curtiu, que compartilhou com seus amigos, que Deus abençoe cada um de vocês e não se esqueçam de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também aprendeu e fique ligado porque na próxima semana nós teremos também outras lives sobre outro assunto. Qual será o assunto? Já deixa aí nos comentários também a sua sugestão de assunto. Mas para encerrarmos, vamos orar? Vamos nesse momento nos conectarmos a Deus. Feche seus olhos, comece a dizer o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Vamos dizer para Deus que não há outro Deus como Ele. Nós queremos, Pai, render graças a Ti nessa noite. Nós queremos dizer que Suas misericórdias e Teu amor é para sempre e que não há outro Deus como o Senhor em nossas vidas, Pai. Nós queremos Te apresentar nesse momento os nossos corações, Deus. Os nossos corações que muitas vezes nós entregamos a ansiedade, nós entregamos as preocupações. E nesse momento, meu Pai, nós queremos Te entregar tudo isso, porque o Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor é um Pai, cuida de nós. O Senhor é um Pai, cuida de cada um dos Seus filhos, Pai. Nós queremos Te apresentar, meu Deus, pessoas que estão tomando uma decisão na sua vida. Eu tenho certeza, Pai, que muitas dessas pessoas não desejam mais viver a vida que elas estão vivendo, mas desejam ter uma mudança de vida. Então, Pai, que o Senhor entre com sua paz em seus corações, a paz que excede todo entendimento e que possamos viver no Teu amor que lança fora todo medo, Pai. É isso que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Abençoe cada pessoa, cada família, Pai, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima. Beijos e fique com Deus.